Gente, essa eu já trouxe o desenho aqui pra gente ganhar um tempo pro vídeo ficar mais curto, né? É uma questão de MHS, assunto que cai bastante na fase 2 da US, então é um assunto preocupante. Geralmente vem com questões mais difíceis. Um cilindro homogêneo de comprimento L e massa M possui área da secção transversal A. O cilindro é suspenso com seu eixo na vertical a partir de um ponto fixo por uma mola ideal, tal que é parcialmente submerso no líquido de densidade D em posição de equilíbrio. Vocês estão vendo aí toda a situação. Quando o cilindro sofre um pequeno impulso descendente e é liberado, ele começa a oscilar, oscilações, né? Não vamos pensar em movimento harmônico. Verticalmente, com pequena amplitude. Se a constante elástica da mola é K, a frequência de oscilação do cilindro é... Gente, eu vou te passar uma técnica para fazer esse tipo de questão, porque esse tipo de questão é complexo. Nós temos aí tanto a mola como temos o empuxo, né, atuando. Eu primeiro vou representar as forças aqui, ó, as forças que são aqui relevantes na solução do problema, né? O que nós temos aqui no bloco? Nós temos o empuxo, né, aqui para cima. Nós temos também o peso aqui para baixo. E aqui nós temos a força elástica. Quando você empurra, essa força elástica tem uma tendência de querer voltar para a posição de equilíbrio do sistema, né? Então ela puxa para cá. Observe que essas forças aqui, ó, tanto a F quanto a E, elas são variáveis. E como é que eu desconfio disso? Porque elas dependem do tanto que a mola estira, a F, e dependem do tanto que você empurra o bloco para baixo. O empuxo, quanto mais parte imersa, maior o empuxo. Então são elas que vão restaurar a posição de equilíbrio, né? Elas puxam, mas aí por inércia o bloco passa e volta, passa e volta. Então ele fica oscilando. Então as responsáveis por essa oscilação são as forças F e E. A força peso, ela só está aí para modificar a posição de equilíbrio. Tá? Para o MHS ela não tem relevância e vocês vão ver como isso é interessante. Então qual é a técnica que eu tenho ao longo de muitos anos resolvendo questões de oscilações para passar para vocês? Turma, é incrível, mas vocês podem fazer isso, ó. Eu vou separar esses osciladores, tá? Vamos separar. Vamos imaginar que só existe o massa-mola e só existe o oscilador hidrostático, que isso vai servir para a gente fazer a nossa solução. Olha só, primeiramente eu vou pensar no oscilador massa-mola, né? Ele tem a massa M aqui e ele tem a constante K. Quando você pendura aqui, ficam essas duas forças, a elástica e o peso. Essas duas forças, elas vão entrar em equilíbrio, né, para uma certa distensão da mola, que nós vamos chamar de x0. Quando você coloca o corpo aqui, o peso dele distende a mola até a igualdade das forças elástica e força peso. Para isso, a mola sofreu uma distensão de x0. Então, para o equilíbrio, você pode fazer que essa força elástica é igual, em módulo, à força peso. Então, Kx0 é igual a força peso. Aí a pergunta, quanto é esse K da mola, né? Esse K da mola, que é uma constante, ele vai depender de duas constantes, ó, o peso e a posição de equilíbrio da mola, que eu estou chamando aqui de x0, tá? Isso vai servir para a gente pensar de maneira mais simples. Vamos lá, quem é o período de um oscilador massa-mola? Aí é importante saber memorizado, né, gente? 2π raiz de m sobre k. Mas observe que a pergunta é a frequência. A frequência é o inverso de tudo isso, né? 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Esse k é esse P sobre x0, para essa realidade desse oscilador. Vamos pensar de maneira isolada no oscilador hidrostático. Olha só, pessoal, pensando de maneira isolada para esse oscilador, quem são as forças que nós vamos ter? O empuxo na posição de equilíbrio, tendo o módulo igual a força peso, não é verdade? Então vamos lembrar da equação do empuxo, né? Então aqui eu vou ter, ó, empuxo igual ao peso, aí eu vou ter densidade do líquido, que ele chama aqui simplesmente de D, né? Gravidade, volume da parte imersa. Vamos dizer também que essa posição aqui é x0, ó. Não temos nenhum problema em dizer isso. Vamos dizer que ela é x0, é o tanto da parte que está dentro, né, ó, que é o que vai importar para o empuxo. Então, eu vou ter aqui, ó, densidade, gravidade. Quem é o volume da parte imersa? É a área da secção
vezes o x0, a parte que está dentro. Isso aqui é igual ao peso. O que foi que nós fizemos aqui? Nós dividimos P por x0, não foi? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Densidade, gravidade e aqui, ó, P por x0. Vocês já entenderam o que é que eu estou fazendo? Eu estou enxugando tudo, ó. Olha quem é a constante de oscilação da mola. Olha quem é a constante de oscilação hidrostática. É como se esse líquido fosse uma mola também. E a constante dela é esse trio aí, dGA. Ela é a mesma coisa de P sobre x0. Sabe o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o oscilador fosse só o hidrostático, tu poderia fazer uma analogia, ó. Ele não é K sobre M aqui na mola, não é? Ó. Ele é K sobre a massa. Então o K do oscilador hidrostático é isso aqui, ó. Então a frequência seria 1 sobre 2π raiz de dGA sobre M. Que legal, né? Mas e para juntar os dois, o que é que eu faço? Você volta lá para o começo da questão, ó. Você lembra que eu disse que essas duas forças aqui são as que vão influenciar o MHS? Elas não estão na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então elas vão se somar na hora de restaurar a posição de equilíbrio. Isso quer dizer que o K equivalente aí, ó, vai ser a soma desses Ks, ó. O K da mola, que é esse aqui, ó, mais o K hidrostático, que é esse azulzinho. Logo, o K equivalente é K mais dGA. Pronto. Quando você junta esses dois osciladores, acopla esses dois osciladores, a frequência de oscilação é 1 sobre 2π, K equivalente sobre a massa. Quem é o K equivalente? K mais dGA sobre a massa. A questão escreveu assim, não foi? Ó, 1 sobre 2π, aí pegou o parênteses aqui, ó, K mais dGA sobre a massa elevado a 1/2, não foi? E isso me leva à alternativa C, ó. Só que ele botou ADG, né? A ordem aqui do produto não importa. Então, alternativa C. Confesse, você já viu uma questão complexa de MHS resolvida de maneira simples desse jeito, né? Fazendo analogia com o sistema massa-mola, acoplando, avaliando os sistemas isoladamente e depois juntando? Não, né? É a experiência de quem fez muitos e muitos anos em turma ITA e pode te dar essas dicas assim, ó, de enxugar as coisas. Eu sei, para a maioria das questões você não vai precisar disso. Mas para uma questão de fase 2, gente, da US, essas coisas têm chance de vir, tá certo? Então se liga aí que tu pode fazer um monte de osciladores desse jeito aí, mais complexos, se tornarem mais simples. Vem estudar com a gente aqui no www.partiumedicina.com.br. Se inscreve lá, usa o cupom US, né, que está valendo aí por algum tempo para você conseguir estudar com a gente para fase 2.